Rapaziada, tudo de bom com vocês? Aqui é o Vitor do canal Black Rock TV para mais um vídeo. Agora para iniciar, na verdade, minha corrida pro MVP dessa temporada, coisa que eu não consegui fazer temporada passada, no caso não consegui terminar. Eu pretendo fazer do início ao fim e eu preciso me apressar porque logo logo o mês de novembro termina e com isso eu vou ter que fazer outra corrida dia 1º, atualizar a corrida no dia 1º de dezembro. Como eu vou fazer? Eu quero fazer exatamente como eu queria fazer temporada passada. Cada dia 1º de cada mês eu faço pontos, eu pego os 3 melhores do mês anterior e dou pontuações, onde o primeiro recebe 10 pontos, o segundo 8 e o terceiro 5. E ao final da temporada regular e ao final da corrida, quem tiver feito mais pontos vai ser o meu escolhido para MVP. Não é exatamente assim como a corrida da NBA realmente funciona, mas é o modo mais justo que eu enxergo para se fazer a corrida. E com isso eu vou começar. Antes de tudo, quero falar que essa ideia não foi minha. Essa ideia foi do Luiz Fernando, do canal Switch TV BR. Ele foi uma das maiores inspirações. Na verdade, ele foi a maior inspiração para eu começar a falar de basquete no YouTube e de criar meu canal. Não sei se esse vídeo vai chegar nele, mas de qualquer modo, um abraço para o Luiz Fernando do canal Switch TV BR. Vou deixar o canal dele aqui na descrição. E sem mais, se quiser ficar atento com esse e outros conteúdos, deixa o likezão brabo no vídeo, compartilha para quem você quiser, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo novo, siga o Black Rock TV no Instagram, que eu também vou deixar na descrição desse vídeo. Sem mais, vamos começar. Antes de eu chegar no top 3, eu tenho 5 menções honrosas a fazer. E a primeira menção honrosa que eu irei fazer é a do Nikola Jokic. Nikola Jokic no mês de outubro teve médias de 20,4 pontos, 14,4 rebotes e 10,8 assistências em 5 jogos, onde o Denver teve 3-2 de campanha, onde perdeu na estreia para o Golden State e na última partida do mês contra o Portland. Inclusive, se o Christian Braun não erra o arremesso, o Jokic teria feito história, e onde ele seria o primeiro e único jogador a fazer triplo-duplos em todos os jogos de um mês. Só que dos 5 jogos ele fez em 4. E como eu disse, o Christian Braun, se não erra o arremesso que o Jokic achou para ele, ele teria terminado com triplo-duplo no mês de outubro e, consequentemente, com 4-1 de campanha e não 3-2. Mas acabou que não foi isso que aconteceu. Como eu disse, ele estreou perdendo para o Golden State, mas com 21 pontos, 3 rebotes e 10 assistências, num jogo bem errático no clutch time dele, do clutch para frente, além de um steal e um toco. Aí contra o Phoenix Suns, onde ele não precisou ser tão acionado, o coletivo funcionou bem, mas ele terminou com 14 pontos, 14 rebotes, 15 assistências e 3 roubos de bola. Contra o Minnesota, onde ele também não precisou jogar todos os quartos. 25 pontos, 19 rebotes, 10 assistências, 2 roubos de bola e um toco. Nesse jogo, Jamal Murray é quem decidiu. Dos 43 pontos, ele fez 23 no terceiro quarto. Então, o Jamal Murray foi quem decidiu esse jogo, mas o Jokic jogou bem.
Contra o Pelicans, ele também não precisou jogar os 4 quartos. O jogo foi decidido no terceiro, mas ainda assim ele terminou com 21 pontos, 12 rebotes, 10 assistências e 2 roubos de bola. E no último jogo do mês, que foi o jogo em que eles saíram derrotados contra o Portland, 21 pontos, 14 rebotes, 9 assistências, 1 roubo de bola e 2 tocos. Na marcha lenta, na maior naturalidade, mas eu ainda não... Mas ainda vi gente ainda à frente do Jokic nesse mês de outubro. Próxima menção honrosa que eu vou fazer é a do Josh Giddey. Josh Giddey, que foi o melhor jogador do Chicago Bulls. Aliás, o melhor jogador do melhor time do leste de outubro, que foi o Chicago Bulls, que terminou 5-0. Melhor campanha do time disparado desde a temporada 21-22, se eu não me engano, que foi a temporada em que o Zach LaVine, que o DeMar DeRozan, antes da lesão do Lonzo, que eles estavam liderando a conferência na época. Acredito que tenha sido 21-22, ou foi 20-21, não lembro. O Josh Giddey terminou o mês de outubro com 22 pontos, 8,8 rebotes e 8 assistências no mês de outubro. Ele começou ganhando de Detroit, fazendo 19 pontos, 5 rebotes, 11 assistências e 1 toco. Contra o Orlando Magic. Foram 21 pontos, 8 rebotes e 3 assistências. Contra o Atlanta Hawks, 8 pontos, 3 rebotes, 5 assistências. Contra o Sacramento Kings, flertou com triple-double com 20 pontos, 12 assistências e 8 rebotes. E no jogo da Copa da NBA contra o New York Knicks, foi o melhor jogo dele no mês. Foi o último jogo do Chicago no mês. 32 pontos, 10 rebotes. Que surpreende o aproveitamento dele para 3 pontos, que melhorou. Foi muito bom no mês de outubro. Mais 40%. 45,5% de 3 no mês de outubro. E o Josh Giddey está fazendo temporada de All-Star. Se seguir nessa pegada, pode muito provavelmente estar no top 3 do mês de novembro. Para mim, eu só não coloco ele no top 3 porque teve 3 nomes com atuações mais impressionantes. E os outros 3 nomes das menções honrosas também. Mas, de seguida, merece ser nome citado. Próxima menção, a do senhor Austin Reeves, do Los Angeles Lakers. Mês de outubro espetacular do Austin Reeves. Carregou o piano sem LeBron e sem Luka. O Luka, que jogou os 2 primeiros jogos, depois se lesionou e voltou no último jogo do Lakers no mês de outubro. O Austin Reeves terminou com 32 pontos, 9 assistências e 5,3 rebotes em 6 jogos no mês de outubro. Na estreia contra o Golden State. Na derrota, foram 26 pontos, 5 rebotes, 9 assistências e 2 roubos de bola. Lembrando que o Lakers terminou com 4 vitórias e 2 derrotas no mês de outubro, perdendo na estreia para o Golden State e para o Portland Trail Blazers no segundo jogo depois da lesão do Luka, no 4º jogo da temporada. Contra o Minnesota, onde o Luka jogou muito, mas o Reeves não ficou atrás, 25 pontos, 11 assistências e 7 rebotes. Contra o Sacramento Kings, aí foi o primeiro jogo em que o Luka não jogou e o Reeves carregou
e decidiu com 51 pontos, 11 rebotes, 9 assistências e 2 roubos de bola. Atuação da carreira do Austin Reeves. Carregou o ataque, carregou o piano e decidiu. Jogou muita bola. Contra o Portland, que foi o jogo em que eles perderam. Depois que eles perderam em casa. 41 pontos, 4 rebotes, 5 assistências e 3 roubos de bola. Ele carregou o ataque, mas dessa vez não foi suficiente. Contra o Minnesota, lá na casa dos caras, 28 pontos, 16 rebotes, 2 roubos de bola e game winner. Visto que nesse jogo o Lakers dominou os 3 primeiros quartos. Aliás, do segundo quarto em diante, porque no primeiro quarto o Minnesota foi melhor. Só que aí o Minnesota conseguiu uma corrida muito grande. Tá? Chegaram a perder por quase 20. Conseguiram virar o jogo. Só que o Austin Reeves conseguiu o game winner. E no último jogo do mês, no jogo em que o Luka voltou, foram 21 pontos, 4 rebotes, 4 assistências e 1 roubo de bola contra o Memphis Grizzlies, na estreia da Copa da NBA. Austin Reeves, com esse mês, mostrou que tem capacidade de ser All-Star essa temporada. Inclusive, é um vídeo que eu pretendo fazer antes do All-Star, que é jogadores que podem ser All-Stars pela primeira vez nessa temporada. Então, fiquem atentos. Mas para mim, o Austin Reeves jogou demais no mês de outubro e é outro que merece uma menção honrosa nessa corrida desse mês. Próxima menção, Shai Gilgeous-Alexander, do Oklahoma City Thunder. Eu não coloco ele no top 3 porque teve 3 nomes que ainda teve gente com atuações mais impressionantes que ele. 6 jogos, 6 vitórias. Melhor jogador do melhor time da temporada, do atual campeão, atual MVP. Provavelmente vai estar no top 3 da próxima edição, quer dizer, no próximo mês, na atualização dessa corrida. Terminou o mês de outubro com 34,2 pontos, 5,7 rebotes, 5,7 assistências, além de 1,2 roubos de bola e 1,3 tocos. Impactante dos dois lados da quadra. Já começou com 2 partidas, com 2 prorrogações, com ele decidindo, com 35 pontos contra o Houston e 55 pontos contra o Indiana. O que me impressiona, além da pontuação, é o aproveitamento. Ele terminou o mês de outubro com 52,1% de gol. Claro que a bola de 3 é o ponto fraco, ele terminou com apenas 27,8%, mas ele não é um arremessador confiável de 3 pontos. O jogo dele é mais meia distância e infiltração, e ainda assim foi ele já começou com essas 2 buchas de canhão além de 8 assistências contra a Rio, 2 estilos e 8 rebotes, 5 assistências, 2 roubos de bola e 1 toco contra a Indiana. Depois, contra a Atlanta, 30 pontos, 5 rebotes, 5 assistências, 1 roubo de bola e 1 toco. Contra Dallas, nas caras, 23 pontos, 8 assistências e 4 rebotes, além de 1 roubo de bola. Ele não foi tão acionado, até porque o coletivo funcionou bem. E no último jogo da temporada, aliás, o 5º jogo da temporada contra o Sacramento, ainda estou,
E agora sim, o jogo da temporada contra o Washington Wizards, 31 pontos, 3 rebotes, 7 assistências e um toco. Shai, candidato a MVP, mesmo ele não, mesmo na minha visão, ele não figura no top 3, ainda merece ser citado e tem tudo para subir e figurar no top 3 nos próximos meses, porque é um dos jogadores mais dominantes desses últimos 2, 3 anos. A eficiência dele, tanto na meia distância, a agressividade diante da cesta, a capacidade de decidir partidas, o clutch time dele tem sido cada vez mais impactante. Então, Shai merece ser citado. Para mim, vai como menção honrosa nesse mês de outubro. Próxima menção. E aqui eu vou ser um pouco polêmico. Eu fiquei muito na dúvida porque, por mais que este nome tenha arrebentado no mês, eu enxergo 3 nomes acima dele. Por quê? Porque esses 3 nomes acima dele, além de terem atuações tão impressionantes quanto, jogaram mais, foram mais saudáveis que ele. E sim, gente, torcedor do Lakers, não fique com raiva de mim, mas eu não vou colocar o Luka Doncic no top 3 para mim, e ele é a última menção honrosa que eu irei fazer. Para mim, o Luka Doncic é a última menção honrosa. Para mim, ele foi o 4º melhor jogador do mês de outubro. Não vai figurar no top 3 por conta disso, por conta dos outros 3 terem mais saudáveis, terem jogado mais. Lembrando que o Luka Doncic se lesionou no 3º jogo da temporada e só foi voltar no 6º jogo do mês. 6º e último jogo. Mas ainda assim, números impressionantes. 45,3 pontos, 11,7 rebotes, 7,7 assistências. E ainda com 58,4% de aproveitamento no field goal e 35,1% para 3. Além de estar impactando na defesa, está defendendo melhor. Não é mais a peneira defensiva que ele era em Dallas, que ficou bem aparente nas finais de 2024 contra o Celtics, mas assim, na estreia contra o Golden State. 43 pontos, 12 rebotes, 9 assistências, 2 roubos de bola e um pouco. Que foi onde o único que funcionou no ataque além dele foi o Austin Reeves. Contra o Minnesota, onde o Lakers amassou do início ao fim, 49 pontos, 11 rebotes e 8 assistências, jogando demais. Fez o que quis com essa defesa de Minnesota. Humilhou o Gobert como está acostumado a fazer, mas assim também humilhou o Daniels, que é um dos melhores defensores de perímetro da atualidade, e ele fez isso com ele. E depois disso, ficou 3 jogos sem jogar por conta de lesão, uma lesão no dedo da mão. E ele voltou no último jogo do mês, na estreia da Copa da NBA contra o Memphis, e já voltou metendo 44 pontos, 12 rebotes e 6 assistências. Jogou demais. Tem tudo para figurar também no top 3 da próxima atualização. Isso, claro, se o Lakers continuar nessa pegada e dependendo de como o LeBron voltar e de como impactar, e vamos ver se os números do Luka vão seguir nessa pegada no mês de novembro. Então, para mim, Luka é a última menção honrosa que irei fazer. Por muito pouco não entrou nesse top 3. Mas o fator disponibilidade pesou na minha decisão. Agora sim, entrando no top 3, na terceira colocação, Tyrese Maxey, do Philadelphia 76ers, que terminou
o mês de outubro jogando mais. Gostei muito da dupla com VJ Edcombe. Em 5 jogos, Philadelphia ganhou 4, muito por conta dessa dupla, ainda mais por conta do Maxey, que o clutch time, esse mês de outubro serviu para mostrar que o franchise player desse time é o Tyrese Maxey, considerando que Embiid e Paul George não estão ficando saudáveis. Ele terminou o mês de outubro com 35,2 pontos, 9,4 assistências e 4,6 roubos de bola em 5 jogos. Além de 1,2 roubos de bola e 1 toco de média. Além de impactar no ataque, está impactando na defesa. É aquele estilo de jogador rápido, empolgante, dá show, mas ainda consegue vitórias, diferente de um certo armador do Charlotte Hornets. Mas olha só, ele já começou na estreia contra o Boston Celtics na casa dos caras, metendo 40 pontos, 6 assistências, 2 roubos de bola e 1 toco. Contra o Charlotte, 28 pontos, 6 rebotes, 9 assistências, além de 1 toco. Contra o Orlando, 43 pontos, 8 assistências, 4 rebotes e 1 roubo de bola. Contra o Washington Wizards, 39-10, 39 pontos, 10 assistências, 3 rebotes, 1 roubo de bola e 1 toco. E na derrota para o Boston Celtics, na Copa da NBA, na estreia, 26 pontos, 14 assistências, 8 rebotes, 2 roubos de bola e 2 tocos. Tyrese Maxey jogou demais e por isso ele figura no top 3 com... Ele figura no top 3 com 5 pontos. E ele ficou na frente do Luka pela disponibilidade. E por ter números tão impressionantes quanto. Eu gosto muito do Tyrese Maxey, é do tipo de jogador que eu me espelho no estilo de jogo. Claro, eu não sou tão eficiente no perímetro, mas gosto de correr, gosto de achar, gosto de fazer meus companheiros melhorar, gosto de melhorar o jogo dos meus companheiros, gosto de acelerar, de jogar no contra-ataque, de impactar na defesa também. Então, Tyrese Maxey é um estilo de jogo empolgante que eu gosto de acompanhar e que eu me espelho muito. Então, para mim, Tyrese Maxey, obviamente esse detalhe aqui não interferiu na minha decisão, foi mais a disponibilidade dele em relação ao Luka. Mas ainda assim, ele é o terceiro melhor jogador do mês de outubro. Seguindo, o segundo melhor jogador foi o meu xará, Victor Wembanyama. Sim, Victor Wembanyama foi o segundo melhor jogador do mês de outubro, com médias de 30,2 pontos, 14,6 rebotes e 4,8 tocos em 5 jogos. O Spurs, se eu não me engano, terminou invicto, 5 jogos, 5 vitórias, melhor começo do Spurs em muito tempo. Acredito que nem aquele time com Tony Parker, Manu Ginobili, Kawhi Leonard, Danny Green, Tim Duncan começou desse jeito. Posso estar falando besteira, mas acho que nem esse time começou a temporada com 5. Mas além dos números, a dominância que ele vem mostrando, que ele vem demonstrando, a evolução, tanto técnica quanto física, o treino dele com o Hakeem Olajuwon deu muitos frutos, que agora o trabalho de pés dele tá impecável.
segue sendo uma besta defensiva. Ele já começou fazendo o Anthony Davis, um dos melhores defensores dessa geração, parecer uma criança. Terminou o jogo com 40 pontos, 15 tocos. Contra o Pelicans, na marcha lenta, 29 pontos, 11 rebotes e 9 tocos. Quase fez triplo-duplo tocos nesse jogo. Contra o Brooklyn Nets, 30 pontos, 14 rebotes, 4 assistências, 3 roubos de bola e 6 tocos. Contra o Toronto Raptors, na casa dos caras, 24 pontos, 15 rebotes, 4 assistências, 1 roubo de bola e 1 toco. E no último jogo contra o Miami Heat, 27 pontos, 18 rebotes, 6 assistências, 1 roubo de bola e 5 tocos. Ele, dos dois lados da quadra, me fez colocar ele em segundo. Eu só não coloco ele em primeiro, porque o primeiro tá demonstrando uma dominância ainda maior. E eu diria que está fazendo a temporada da carreira. E muito por isso eu não coloquei. Mas ainda assim, olho nesse Wemby, porque a evolução que ele demonstra, jogo após jogo, é inacreditável. E se continuar nessa pegada, ele é um candidato claro a MVP. Não sei se vai continuar desse jeito até o fim, mas se sim, ele muito provavelmente vai estar no top 2, top 3 para MVP dessa temporada se continuar nessa pegada. Então, para mim, o Wembanyama em segundo. E em primeiríssimo lugar, melhor jogador do mês de outubro, sem a menor sombra de dúvidas, é o Giannis Antetokounmpo, The Greek Freak. O Giannis Antetokounmpo foi o melhor jogador, na minha visão, no mês de outubro. Tá demonstrando seu melhor basquete, tanto em técnica quanto em força. Terminou o mês de outubro com 36,3 pontos, 14 rebotes e 7 assistências em 4 jogos. Por mais que o desempenho coletivo do Bucks não tenha sido tão positivo, acredito que foi 2-2, 2 vitórias, 2. Eles estrearam ganhando o Wizards, perderam pro Raptors e pro Cleveland e ganharam do Knicks. Contra o Washington, ele já começou com 37 pontos, 14 rebotes e 5 assistências. 31 pontos, 20 rebotes, 7 assistências e 1 toco. Contra o Cleveland, 40 pontos, 14 rebotes, 9 assistências, 2 roubos de bola e 2 tocos. E contra o Knicks pela Copa da NBA, aliás, não foi pela Copa da NBA, mas foi um jogo antes, foi 37 pontos, 8 rebotes, 7 assistências, 1 roubo de bola e 2 tocos. O Giannis, aliás, com aproveitamento de 59,5% no field goal e 57,1% para 3. Sim, ele está arremessando com consistência para 3, embora não esteja tendo tanto volume, ele está sendo eficiente. Isso não dá para negar. E é por isso que eu o coloco à frente do Wembanyama como o melhor jogador do mês de outubro. E é um candidataço claro à campanha do Bucks. Se o Bucks quer sonhar alto, vai ser muito por conta dele. Pra mim, tá claro que o Bucks não é um dos melhores times do leste, mas quando se tem Giannis Antetokounmpo, não dá para subestimar e não dá para descartar. Então, pra mim, Giannis Antetokounmpo foi o melhor jogador do mês de outubro.
A corrida para MVP inicia com Giannis Antetokounmpo em primeiro com 10 pontos, Victor Wembanyama com 8 pontos em segundo e Tyrese Maxey em terceiro com 5 pontos. Sim, eu me despeço. Fiquem atentos aos novos conteúdos do canal que estão para sair. Lembrando que quinta-feira, dia 27, estou gravando esse vídeo no dia 25 de novembro, uma terça. Dia 27, as eliminatórias para a Copa do Mundo de 2027, lá do Catar, começa com Brasil e Chile. A delegação do Brasil já viajou para Valdívia, no Chile, onde vai ser realizada a primeira partida. Lembrando que a Cazé TV irá transmitir esse jogo no YouTube, esse é o canal no YouTube. Também a ESPN irá fazer transmissão. Então, fiquem atentos e agradeço a todo o apoio, todo o feedback e a oportunidade de estar gravando esse vídeo aqui. Que Deus abençoe e proteja cada um de vocês. Tamo junto. E um grande abraço. Vamos pra cima, família, que tem muito mais pra vir aí.